Meu Pai, fala conosco neste momento. Precisamos ouvir a Tua voz. Abra o entendimento de todos, meu Pai, porque quando a Tua palavra entra, toda coisa por dentro é transformada. E quando é transformado por dentro, é impossível não ser transformado por fora. Então tenhas liberdade, meu Pai. Nós abrimos o coração para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Olha só, hoje nós vamos ver que para alcançar o reino dos céus, para herdar a vida eterna, é necessário ter essência e não aparência. É isso que nós vamos falar sobre hoje. É necessário nós termos a essência e não o quê? A aparência. Deus, ele pouco se importa com a aparência, mas ele está sempre avaliando o quê? A essência do ser humano. A palavra essência significa a coisa mais importante de algo. A essência de uma fruta, a essência do ser humano, a essência de um animal, ou seja, a essência significa isso, a parte principal do ser humano. E infelizmente o que está acontecendo? As pessoas estão preocupadas tanto com as coisas materiais e se esquecendo do principal, que é o espiritual. Quando nós falamos da essência do ser humano, nós estamos falando acerca do quê? Do interior do ser humano, do espírito do ser humano. E diante de Deus não adianta nós apenas querermos ter aparência, porque Ele sonda o mais íntimo do coração do ser humano. Então, por isso, veja aí o que diz no capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 1. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. 30 agora. E dirigindo-se ao segundo filho, a um outro filho, falou-lhe de igual modo. E este respondeu e disse: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram-lhe eles. Os fariseus disseram para Jesus: O primeiro. Aí Jesus respondeu: Em verdade vos digo que os publicanos, as meretrizes, entram na frente de vocês no reino dos céus. Porque João veio no caminho da justiça e vocês não creram. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vocês, porém, vendo isso, nem ainda se arrependeram. Veja algo que o Espírito Santo vai nos passar. Ele estava com os discípulos, com a multidão, e chegou quem? Os fariseus, os religiosos da época. E Jesus, ele fez essa parábola. Havia um pai de família que ele tinha 2 filhos. Chegou ao primeiro e disse: vai para a vinha, vai trabalhar, vai para o campo, vamos colocar a mão na massa. Mas o primeiro disse para o pai: eu não vou, eu não quero. Mas depois ele pensou, considerou e se arrependeu e foi. O segundo, ele disse, ao ouvir a instrução do pai, ao ouvir a ordem do seu pai, ele disse: não, meu senhor, eu vou. Claro que vou, já eu estou indo. Mas ele não foi. Aí Jesus disse para os religiosos: qual desses 2 cumpriu a vontade de quem? A vontade de Deus. Qual desses 2 ele realmente obedeceu à vontade do Pai? Porque aqui é uma parábola. Esse Pai representa quem? Deus. Os filhos representam cada um de nós. Então Deus, ele não quer ser honrado com a boca. Deus, ele não quer ser honrado com os lábios. Deus, ele não quer aparência, ele quer essência. Porque na parábola Jesus não especifica, mas nós podemos considerar. Talvez aquele filho estava diante dos servos de seu pai e falou não. Ele não estava se importando com o que os outros servos iam pensar. Ele falou simplesmente não, mas depois ele se arrependeu. Ele não estava preocupado com a essência. Mas o outro filho, às vezes, ele estava diante dos servos, de outras pessoas, e ele queria honrar o seu pai com a boca. Na presença dos outros, ele pensou: não, eu vou falar que vou para honrar meu pai assim. Mas ele não honrou com a atitude. Deus, ele vai ver a essência do ser humano, ele vai ver o interior do ser humano, ele vai ver o mais íntimo do ser humano. Não adianta eu falar: sim, Senhor, Deus, eis-me aqui, mas se eu não realmente praticar, se eu realmente não viver o quê? A palavra, se eu realmente não colocar em prática aquilo que eu recebo de Deus. Vocês conseguem entender? Isso é muito forte, algo muito valioso que Deus está nos passando. As pessoas hoje em dia, elas, principalmente dentro das igrejas, elas querem mostrar que servem a Deus, mas só Deus realmente conhece. Porque é fácil enganar o ser humano.
Nós somos limitados com o que está diante de nós, mas Deus ninguém engana. Ele considera o quê? A pureza, ele considera a essência, ele considera a intenção. Será que eu estou servindo a Deus com o coração aberto, com o coração sincero? Ou eu vou para a igreja só cumprir tabela? Será que eu estou realmente querendo me envolver com Deus? Ou eu estou somente falando que é a minha religião? Para quando eu sair lá fora alguém perguntar, não, qual é a sua religião? E você falar que é cristã, evangélica. Você está entendendo? Nós não podemos servir a Deus somente por aparência. A pessoa, ela vem à igreja, ela ora, ela fala com Deus, mas quando ela está na faculdade, quando ela está no trabalho, quando ela está na escola, ela não serve quem? A Deus. As pessoas ao redor dela nem sabem que ela é cristã, nem sabem que ela tem fé em quem? Em Jesus Cristo. Por quê? Ela não confessa com as atitudes dela. Porque para alguém saber que você serve a Deus, você não precisa nem abrir a boca, vocês sabiam disso? A pessoa não precisa nem abrir a boca, mas só quando ela se porta decentemente, as pessoas falam, tem algo diferente. Aí quando a pessoa é mais incisiva, ela fala, você vai para a igreja, você serve a Deus, entende? Não porque ela abriu a boca e falou que era cristã, não porque ela abriu a boca e falou que servia a Deus, mas porque as atitudes delas mostrou que elas serviam a Deus. Então o Espírito Santo quer nos passar o quê? Para nós alcançarmos o reino dos céus, a vida eterna, nós não temos que ficar preocupados somente com a aparência. Nós temos que ficar preocupados com a essência que está dentro de quem? De nós. As pessoas estão cuidando tanto do exterior, academia, estética, cirurgia, para ficar com o rosto mais fino, para ficar mais magra, mas estão desprezando o quê? O interior. Elas não cuidam do interior, da alma dela, do espírito dela. E se ela no interior estiver mal, não adianta, ela pode ter uma boa família. Ontem nós estávamos evangelizando e falando para as pessoas isso. A pessoa pode ter uma boa família, ela pode ter um bom emprego, bons filhos, um bom relacionamento com o cônjuge, mas se dentro dela não estiver bem, vai sempre faltar alguma coisa. Vai sempre estar faltando alguma coisa. Por isso o reino dos céus é a coisa mais importante, porque a pessoa estando bem por dentro, ela vai tendo a direção de Deus, ela vai resolvendo as coisas por fora. Então, o que o Espírito Santo nos traz nessa passagem bíblica? Que nós não podemos, melhor dizendo, somente honrar a Deus com a nossa boca, com a nossa aparência, mas honrarmos a Deus com as nossas atitudes, Aleluia. Com as nossas essências, quando ninguém está nos vendo. Quem sou eu quando ninguém me vê? Quem sou eu quando eu estou sozinho no meu quarto? Quem sou eu quando eu estou sozinho no meu trabalho? Quando ninguém está olhando para mim, quem sou eu? Quem sou eu quando só Deus está me vendo? É isso que Deus considera. É isso que Deus avalia. Aquele rapaz na frente do seu pai e na frente dos outros, ele honrou com a boca, sim, Senhor, eu vou. Pode contar comigo. Mas ele não foi. O outro, pelo contrário, ele não estava se importando com a aparência. Ele falou, não vou, não quero. Mas depois ele pensou, avaliou, não, eu tenho que honrar meu pai. Então eu vou sim, eu vou lá, vou para a vinha, vou trabalhar para o meu pai. Então é assim também. Muitas das vezes nós estamos assim na correria, isso e aquilo, mas Deus fala conosco, nós paramos, meu pai, me perdoa, eu vou honrar o Senhor. Você está vendo a diferença? Ninguém aqui é perfeito, nós não estamos falando que temos que ser perfeito, porque o ser humano não é perfeito, mas a pessoa que honra a Deus, ela tem essa sensibilidade de falar, peraí, eu estou errando nessa parte. Peraí, eu tenho que melhorar nessa parte. Peraí, Deus não está se agradando, eu estou fazendo isso e Deus não está se agradando. Vocês entendem? A pessoa que tem essência e não somente aparência, ela erra, mas ela é sensível a Deus para falar, perdoa-me, meu pai, me ajuda a melhorar. Aleluia. Consegue entender a diferença? É isso que nós temos que avaliar. Será que de fato eu estou querendo me envolver com Deus ou eu só estou fazendo algo porque eu falei alguma coisa algum dia e hoje eu estou cumprindo? Ou então eu recebi uma bênção, porque muitas pessoas são assim, elas receberam uma bênção e hoje elas vão assim na igreja, elas fazem uma oração, mas não com um coração envolvido. Mas só ali para falar, não, eu sei que Deus existe, então eu vou me aproximar assim de Deus, eu recebi uma cura, eu recebi uma transformação na família, eu recebi uma bênção financeira. É grande o número de pessoas assim, que elas receberam alguma coisa e hoje elas vão para a igreja ou então fazem uma oração diariamente. Deus não quer algo religioso, Ele quer compromisso.
Deus não quer algo religioso, Ele quer a essência de cada um de quem? De nós. Isso é muito forte, pessoal. Isso aqui é tão importante que nós vamos ver lá no livro do profeta Samuel, daqui a pouco, que Deus, quando Ele foi escolher o rei, Ele olhou para o coração. Ele olhou para o interior. Então não pense que Ele está me vendo aqui, está te vendo aqui, se o meu cabelo está bonito, se o meu cabelo não está bonito. Não estamos falando que nós temos que andar jogados. Nós temos sim que andar arrumado, Deus nos dá a bênção, Deus nos abençoa, vamos comprar roupa, enfim. Mas isso não pode, eu não estou bem porque eu estou bem arrumado, eu estou bem porque Deus está dentro de mim. Porque Deus aqui Ele não está avaliando se a pessoa é alta, se é baixa, se ela é branca, se ela é gorda, se ela é magra, se ela tem uma boa aparência, se ela não tem. Deus está avaliando aqui o nosso coração. Deus está avaliando aqui o nosso coração, o nosso interior. Lá fora o mundo vê a aparência, mas Deus considera o interior. E nós vamos ver agora sim, lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, abra lá, passa uma folha para lá. No 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observem, pois, e pratiquem tudo o que eles vos disserem, mas não façam conforme todas as suas obras, porque dizem e não praticam. Vocês estão vendo? Vocês conseguem compreender? Jesus, ele não suportava a hipocrisia dos fariseus. Jesus, ele não suportava a religiosidade vã daqueles líderes religiosos. Jesus, ele falou para os discípulos, para o povo: vocês estão vendo lá, aqueles que estão nas sinagogas, aqueles que estão assentados na cadeira de Moisés, que deveriam ser o exemplo, ouçam e pratiquem o que eles falam, porque eles falam da palavra de Deus, mas não tomem a atitude, não sigam a atitude deles. Porque é muito fácil falar, não é verdade? Difícil é praticar. É muito fácil você falar, até um papagaio, se nós ensinarmos, ele fala. Tem muitos papagaios por aí. O que mais tem são papagaios lá fora, falando da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, mas se você for ver o fundamento da vida da pessoa, o fundamento é fraco. É igual esses religiosos da época. Eles falavam de Deus, eles falavam que serviam a Deus, eles pareciam serem homens de Deus, mas Jesus disse que eles falavam, mas não praticavam. Então nós não podemos cair nesse erro. Essa palavra está nos levantando agora, está nos despertando agora, para que nós venhamos sempre estar sensíveis à voz de Deus, para nós arrumarmos a nossa vida, colocarmos em ordem a nossa vida. Todos aqui, ninguém é perfeito, todos nós precisamos dessa palavra. Então, nós vamos ouvir essa palavra, considerar, e aonde nós temos que melhorar, nós vamos melhorar. Porque o Espírito de Deus, ele vem para isso, para nos ajudar. O Espírito de Deus, ele vem para isso, para nos auxiliar. Será que eu estava muito preocupado com a aparência? Será que eu estava muito preocupado com o que fulano ia falar, com o que Beltrano ia falar, com o que ciclano ia pensar? E estava despreocupado com o que Deus estava olhando para mim e vendo? Jesus, ele disse: não sigam as atitudes dos fariseus. Porque vamos continuar o versículo aí. Versículo 4 agora. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e o põem sobre os ombros dos homens. Mas eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. O 5 agora é muito forte. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, que eram as vestimentas, e alargam as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças. Eles amam serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que significa o quê? Mestre. Esse versículo 5 diz o quê? Eles amam serem vistos pelos outros. A pessoa que ela só faz as coisas quando alguém está olhando para ela é uma pessoa que não tem essência, é uma pessoa que só tem aparência. Ela ora na igreja porque as pessoas olham para ela. Ela vem para a igreja porque fulano vai saber que se ela não veio hoje, então ela quebrou um voto, ela não fez algo com Deus. Vocês estão vendo? Ela só faz algo pela aparência. Mas quando nós fazemos as coisas sem nos importarmos se pessoas estão vendo, se pessoas não estão vendo, então nós temos essência. Eu oro a Deus no meu quarto sozinho porque a pessoa tem essência.
Eu busco a Deus na madrugada porque a pessoa tem essência. A pessoa se envolve com Deus porque a pessoa tem o quê? Tem essência. Não importa se alguém vai ver, não importa se alguém não vai ver, a pessoa tem essência. A pessoa vem na igreja, se está vazia, se está cheia, ela vem para a igreja porque ela não está nem aí para os outros. Ela está aí para quem? Para Deus. Tem pessoas que ela só vai numa igreja se estiver lotada. Por quê? Ela só quer aparência, ela não quer o quê? Essência. Então vamos avaliar. Nós vamos já fazer a oração falando, meu Deus, ajuda-me a ter essência, eu não quero viver pela aparência. A aparência engana os homens, mas não engana o Senhor. Quantas são as pessoas que elas estão mostrando nas redes sociais, estão mostrando no trabalho, estão mostrando na escola, na faculdade que elas estão bem, que elas estão boas, que elas estão por cima, que elas estão arrebentando, mas quando elas entram no quarto, elas não conseguem nem mesmo dormir em paz. Elas não conseguem nem mesmo respirar. Sabe por que as pessoas estão cheias de entretenimentos? Porque se ela parar 1 minuto para pensar, ela vai chorar e chorar amargamente. Se ela parar para pensar na vida dela. Porque esse corre-corre das pessoas, trabalho, faculdade, festas, entretenimentos, a mente dela nunca ela consegue parar para pensar um pouco, para respirar, para avaliar. Porque se ela parar para pensar, ela vai ficar totalmente amargurada, porque ela não tem essência. O interior dela não está preenchido. O principal dela não está resolvido. Vamos falar novamente, essência significa a parte mais importante da coisa, ou seja, a essência do ser humano é a principal coisa. Por isso, o reino dos céus só vai ser alcançado por quem tem essência, por quem cuidou do seu interior, por quem realmente priorizou o seu interior, a sua comunhão com Deus, por quem realmente se envolveu com quem? Com Deus. Todos esses que buscaram a Deus porque realmente queriam se envolverem com Deus, vão entrar na onde? No reino dos céus. Porque cuidou da essência, porque cuidou do seu interior, porque não deixou as coisas desse mundo cegar os olhos dela. Amém? Para nós finalizarmos aqui, nós vamos entrar lá na passagem onde nós falamos, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Como nós falamos, Deus, ele rejeitou o rei que estava governando Israel, pois aquele rei não se preocupava com a essência. Certa vez o rei Saul, ele estava esperando o profeta para fazer os sacrifícios, isso e aquilo, aí o profeta não vinha, porque ele era o rei, mas tinha os cabeças das tribos. Ele era o rei, comandava as tribos, mas cada tribo tinha um cabeça, ou seja, tinha um principal. E aqueles principais estavam ali, e ele, com medo de os principais também não confiarem mais no reinado dele, ele foi lá e fez o sacrifício com as próprias mãos. Ou seja, ele se preocupou somente com a aparência, ele se preocupou somente em estar bem com aqueles cabeças das tribos, com aqueles principais, mas ele desconsiderou o quê? O próprio Deus, porque ele não poderia ter feito aquilo. Ou seja, resumindo, o rei Saul, ele foi rejeitado por Deus, porque desprezou a essência. Mas Deus encontrou um jovem, um menino, um franzino, que tinha o quê? Essência. Olha só o que diz aí no versículo 7. Capítulo 16, o versículo 7. Vamos ver o 6 primeiro. Capítulo 16, versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, o profeta entrou para ungir o rei e viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse coração significa o interior do ser humano. Então veja, Samuel ele foi lá na casa de Jessé ungir um rei, só que Jessé tinha quantos filhos? 8 filhos. E quando Samuel ele entrou na casa de Jessé, ele viu o mais velho, forte, alto, guerreiro. Aí o profeta disse: certamente esse é o ungido do Senhor. Mas Deus fez uma correção nele muito valiosa. Essa lição aqui é tão valiosa que nós podemos considerar a terceira mais valiosa do Primeiro Testamento.
O primeiro maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é a maior lição de todas. O segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos, é a segunda maior lição. Mas essa lição aqui, nós podemos dizer que é a terceira maior lição. Deus não vê como o homem vê. Deus, ele olha para o coração. E agora, ele está olhando para o meu coração e o que ele está vendo? Ele está olhando para o coração de cada pessoa, de cada ser humano, e o que ele está vendo? Será que eu estou sendo aprovado por Deus? Esse Eliabe aqui foi reprovado. Os outros 6 irmãos, porque era 7, era Eliabe, mais 6 e por último o rei Davi. Ou seja, esses 7 irmãos aqui foram reprovados por Deus. Todos os guerreiros de Israel foram reprovados por Deus. Mas Deus achou um menino lá no pasto, Deus achou um menino jovem lá no meio das ovelhas que se agradou de Deus, que agradou a Deus, porque ele tinha essência. Deus sabia que se colocasse nas mãos dele o reino, ele iria cumprir essa missão, sem se perder. Porque Deus não quer que nós venhamos se perder. Ele quer que nós venhamos o quê? Entrar no reino dos céus. Por isso ele está falando com nós, tem essência, não viva das aparências, esqueça o que fulano pensa, esqueça o que Beltrano fala, só se preocupa em me agradar, só se preocupa em fazer uma aliança comigo. Muda a sua mentalidade, deixa as coisas do passado no passado, porque Deus faz coisa nova. Para quem? Para aqueles que querem de fato não viverem mais pela aparência, mas viver pela essência. Pouco se importando com o que Beltrano vai falar, pouco se importando, seja da família, seja do trabalho, seja da faculdade, eu não estou nem aí para o que os outros vão falar. Eu só me importo, eu só me interesso com o que Deus pensa de mim. Eu vou me envolver mais com Deus porque Ele vai mudar a minha essência. Não importa, lá fora a pessoa pode estar toda, aos olhos humanos, perturbada, estragada, com a vida toda embolada. Se ela vir com o coração sincero, buscando essa presença, porque essa sinceridade vai mostrar que ela quer mudar de essência, então Deus pega a vida dela e transforma por completo. Deus pega essa vida, a vida da pessoa e muda totalmente. Se a pessoa reconhece, meu pai, realmente a minha essência estava estragada, a minha essência estava totalmente distante do Senhor, eu estava me envolvendo totalmente com as coisas que te desagradam, mas eu tenho sinceridade para falar, me ajuda porque eu quero de fato ter uma essência, o meu interior que venha te agradar. E por isso nós temos que pensar, para nós finalizarmos, nós vamos ver aqui, que Deus ele está contemplando os maus e os bons. E para nós fazermos a nossa oração, nós vamos falar, Deus, olha para mim e se agrada de mim. Olha para o meu interior, meu Pai, e tenha prazer em mim. Nós vamos fazer a oração com esse intuito, com esse sentido. E todos aqueles que estiverem com o coração aberto, sincero, com toda certeza vão ser tocados pelo Espírito Santo. Vão ser transformados pela presença de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro dos Provérbios, para nós finalizarmos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Como falamos, Deus está aqui agora, olhando para mim, para vocês. E aí, o que Ele está vendo? Deus ele está olhando para todo ser humano. E o que Ele está vendo? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou desagradando a Deus? Como eu vou agradar a Deus? Quando eu me preocupo com o meu interior, quando eu me preocupo com a minha essência, quando eu me preocupo em estar bem com Deus e não estar bem nesse mundo. Não importa o que o mundo vai falar, o mundo pode se virar de cabeça para baixo. A minha preocupação é estar bem com quem? Com Deus. A minha única preocupação é estar com Deus, é Ele olhar para mim e falar, esse é meu filho amado. Vocês lembram o que Ele disse para Jó? Eis aí o meu servo, justo, íntegro, reto, fiel. Deus tem que olhar para nós e ver isso, uma essência que agrada a Ele. Amém? Vamos nos colocar de pé, fazer a oração.